Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, empezamos ahí nuestras clases de español. Bienvenidos a todos. Ahora tenemos videos. Voy a intentar hacer videos muy diferentes, distintos, interesantes e tudo isso. Gente, vou falar um pouquinho em português com vocês, tá? Até pra explicar algumas coisas talvez fique mais fácil, digamos assim. Já peço desculpa pelas caretas, porque eu sei que eu faço caretas, tá? Queria explicar pra vocês. Primeiro eu queria dar os parabéns pelos trabalhos, tá? Ficaram muito bonitos. Não sei se vocês notaram, mas eu sou fã de Frida Kahlo, tá? Só pra mostrar, assim. Sou muito fã dela. E que vocês depois colocassem pra gente, assim, o que vocês acharam da pesquisa, o que vocês... Se vocês conheciam ela, o que vocês acharam da vida dela, da obra, conseguiram aprender alguma coisa? Aprender não é bem a palavra certa, mas eu digo assim, conseguiram ter o conhecimento de alguma coisa, sabe? Algumas coisas vocês imaginavam que tivesse acontecido, porque parece uma vida tão surreal assim, né? Uma coisa que a gente jamais imaginaria pra alguém, né? Mas enfim, acho que é muito válido, é uma pintora muito, muito fantástica, assim, tanto a vida dela, pessoal, como o trabalho dela é muito surreal, acho fantástico. Então, parabéns aos trabalhos, e alguns alunos que não me entregaram, por favor, né, me entreguem, estou aguardando. Bom, vamos começar falando do livro de vocês. Livro, como a gente conversou em sala, bastante interpretação de texto, tá? Muito importante para Enem e para vestibular. Para a própria compreensão da língua. Então, assim como a língua portuguesa ou inglês ou qualquer outra língua, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir, tanto que o livro de vocês vem com um CD, mas independente do CD, porque alguns vão dizer que não tem mais o aparelho de CD, né, que eu acredito que hoje em dia quase ninguém tenha, é importante que vocês assistam filmes em espanhol, que vocês ouçam músicas em espanhol, tá? Tem muitas séries legais em espanhol, muita coisa bacana, tá? Da língua espanhola pra gente ouvir, porque a gente precisa treinar o ouvido. A língua estrangeira nada mais é do que treinar o ouvido. Então, assim, às vezes a gente começa a ouvir, eles falam muito rápido, né? Muito, assim, muito rápido. Mas a gente precisa treinar, porque a gente não tem o hábito de ouvir. Então, a gente precisa treinar o ouvido, tá? Na hora que a gente começar a ouvir com mais frequência, vai se tornar mais fácil de entender. Aí vai acabar se tornando automático, tá? Queria colocar para vocês algumas pontuações, assim, pontuar, na verdade, algumas coisas sobre o livro, tá? Existe uma parte no livro de vocês, isso eu falei para o primeiro ano também, porque isso é comum nos dois livros. Existem algumas partes ali no livro de vocês onde tem um olhinho desenhado, ó, estão vendo? E tá escrito ojo, O-J-O, ojo. Quando vocês tiverem essa partezinha no livro de vocês, significa que a informação que vem a seguir é uma informação importante, que é para você ficar de olho. Ojo significa, na tradução literal da palavra, olho. Olho mesmo. Então, aquilo ali, ojo, significa para você ficar de olho. Se você olhar, isso provavelmente vocês já sabem, porque vocês tiveram espanhol ano passado. Se vocês olharem ali, vocês vão ver que tem uma exclamação no final e uma exclamação virada de cabeça para baixo no início. Aquilo ali é muito comum no espanhol, tá, gente? A gente sempre usa, quando a gente usa a exclamação no final ou a interrogação, a gente precisa usar ela também virada de cabeça para baixo lá no início da frase, tá? Bom, entrando no conteúdo de vocês, coloquei lá no Class algumas tabelinhas só para reforço mesmo, porque vocês já têm isso no livro. Dos conteúdos que vocês vão estudar nessa quinzena, que são 3 conteúdos. Facílimos, muito fáceis. Pronomes pessoais, que temos no português.
eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em espanhol nós temos yo. É só vocês fazerem esse paralelo com o português, tá? Porque são os mesmos, só faz a tradução. Yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. Tá? Então, olha lá. Yo, eu. Tu, ele. Nosotros, nós. Desculpa. Vosotros, vós. E ellos, eles. É a mesma coisa, tá? Só faz a tradução. Por que a gente tá vendo esses pronomes pessoais, que em espanhol a gente chama de pronombres personales, tá? Porque pra gente conjugar um verbo ou pra nós trabalharmos com pronomes possessivos e demonstrativos, a gente precisa conhecer os pronomes pessoais. Beleza? Então, assim, primeira coisa que eu vou fazer numa frase é identificar quem é o meu pronome pessoal. Então, eu tenho lá, mi escuela es grande. Como é que eu vou saber de quem é esse verbo que tá falando? Primeiro, eu tenho que saber qual é o pronome pessoal que eu tô usando na frase. Quem é o sujeito da minha frase? Minha escola. Certo? Quem é a minha escola? Como é que eu transformo isso num pronome pessoal? Quem é a minha escola? É eu, tu, ela, nós, vós ou eles? É yo, tu, ele ou ella, né? Porque tem masculino e feminino. Nosotros, vosotros ou ellos? Mi escuela é ella ou ele. Então, é a terceira pessoa do singular. Aí eu vou lá na linha, lá onde tá a terceira pessoa do singular e vou achar o meu verbo. Igualzinho a gente faz no português. É a mesma coisa, tá? Não vou entrar, não vou usar quadro, tudo isso, porque vocês têm isso tudo bem explicadinho no livro. É só vocês olharem ali, a professora tá falando, porque caso vocês olhem ali e fiquem, não sei se é bem isso que eu entendi e tal, só para não ficar essa dúvida, tá? Mas é a mesma coisa aqui no português, tá? Outro assunto que vocês vão trabalhar essa quinzena é o pronome possessivo, de posse. Meu, teu, seu. Em espanhol nós temos o feminino. Su, suyo, suya.